A história começa quando a deusa concedeu sua luz a um mundo que era apenas um redemoinho negro de nada, formando continentes e criando as 9 raças: os dragonoides, elfos, elfos negros, oni, anões, demônios, centauros, povos bestiais e por fim os humanos. Foi em uma vila pacífica que um jovem cheio de sonhos se despediu da família para embarcar em uma jornada longe de casa, com o maior desejo de se tornar um grande aventureiro e dar uma vida melhor aos que amava. Porém, a realidade o atingiu com força ao chegar à grande cidade, onde todos viviam apressados, sem paciência alguma, em uma atmosfera completamente diferente da que conhecia. A tensão aumentou ainda mais na sua apresentação na Guilda dos Aventureiros local, onde se identificou como Light para se registrar. A atendente perguntou qual era seu dom, e ele revelou o Gacha Ilimitado. Ao apertar o botão do Gacha, uma carta surgia, e Light invocava o item descrito nela. Na primeira tentativa, convocou um garfo, mas o objeto saiu todo torto, completamente inutilizável. Tentando esconder a vergonha, insistiu mais 2 vezes, invocando uma maçã e um pedaço de pão, mas a fruta estava podre e o pão mofado. O pobre garoto tentou argumentar que seu dom geralmente era melhor, mas a recepcionista, bastante cética, deu-lhe uma identificação de classe F, a mais baixa da guilda. Sem outras opções, Light aceitou a classificação e com um fio de esperança perguntou sobre trabalhos disponíveis. A mulher apontou para um quadro com as tarefas mais simples, mas veio outro golpe. A taxa de analfabetismo na região era altíssima, e Light, mais uma vítima, não conseguia ler uma única palavra. Confirmado isso, a atendente indicou trabalhos manuais básicos, como coletar lenha e transportar mercadorias. Apesar do baixo pagamento, nosso herói arregaçou as mangas e trabalhou com todo o coração, dedicando corpo e alma para fazer o melhor possível. Sua recompensa veio à noite, quando exausto recebeu um pequeno saquinho com moedas de tão pouco valor que mesmo após um dia inteiro de trabalho, mal dava para comprar uma refeição decente. Para piorar a situação complicada, um grupo de povos bestiais decidiu implicar com o pobre garoto, derrubando-o no chão e roubando seu dinheiro suado. Além disso, as pessoas ao redor testemunharam a cena e agiram com total indiferença, algumas até dizendo para ele sair do caminho como se fosse apenas lixo jogado na rua. Contudo, nem tudo foram espinhos. Para a surpresa do garoto, do mesmo grupo que o atacou, uma elfa, bela como o dia, estendeu a mão para ajudá-lo, ajoelhando-se no chão e dando-lhe um abraço, um gesto de afeto que ele nunca imaginou receber. Uma elfa sujando os joelhos por ele. Light pensou que estava sonhando, mas a mulher assegurou que era tudo real. Seu grupo, chamado Concórdia das Tribos, tinha membros representando cada uma das 9 raças nascidas da luz da deusa. O homem-besta Garou, a elfa Sasha, o dragoniano Drago, o demônio Diablo, o Oni Oboro, o anão Naano, o elfo negro Sione e o centauro Santor. Faltava apenas uma raça para completar o grupo, e eles queriam que Light fosse o último membro, representando os humanos. Juntos lutariam contra a discriminação e tornariam o mundo mais igualitário. Claro, Light não perderia uma chance dessas e aceitou na hora, juntando-se ao time. Mas acompanhar um grupo tão poderoso de aventureiros não era nada fácil. Com o passar dos dias, Light enfrentou criaturas terrivelmente fortes e, sendo o elo mais fraco, sempre precisava ser protegido por seus companheiros, geralmente por Sasha, que fazia questão de manter o jovem humano seguro sempre que possível. Por causa desse comportamento super protetor, ela virou alvo de brincadeiras dos amigos, que diziam que ela sempre colocava Light sob sua asa. Ela jurava que só tentava evitar que ele se machucasse, pois se algo acontecesse poderia manchar a reputação do grupo. A verdade é que mesmo não sendo um lutador, Light se tornava útil carregando os pertences dos aliados e preparando um chá incrível durante as pausas das aventuras, o que aos poucos conquistou a confiança dos companheiros. Até que em certo momento, dentro de uma masmorra, o líder Drago pediu que todos parassem. Segundo ele, aquele lugar, praticamente um beco sem saída, era perfeito para o que fariam. O clima ficou pesado, e a tensão era visível no rosto de cada membro do grupo, exceto Light, que inocente, pensou ser apenas uma parada para descanso e já começou a preparar seu chá habitual. No entanto, Drago revelou o verdadeiro motivo. O jovem humano estava sendo expulso do grupo. Light não acreditava no que ouvia, incapaz de entender o motivo de uma decisão tão repentina, já que todos pareciam gostar dele, e ele sempre fazia seu trabalho corretamente. Até Sasha, que sempre lhe mostrava tanto afeto, agora agia com profundo desprezo, impaciente com a incapacidade do garoto de entender o que acontecia. Era uma opinião unânime.
O humano era apenas um peso morto, e agora estariam livres do fedor repugnante de sua raça. Em total descrença, Light perguntou por que o incluíram no grupo para começo de conversa. Explicaram que seus superiores pensaram que o garoto poderia ser um mestre por causa do dom que possuía, e por isso Light foi observado o tempo todo como um rato de laboratório para estudá-lo de perto. Mas a conclusão foi clara: Light tinha o status normal de um humano, o que significava que não era um mestre, o tornando instantaneamente inútil para a concórdia das tribos. Naquele momento, Sasha até celebrou, já que sua missão era continuar a linhagem élfica, e felizmente, ela não precisaria se casar com uma raça inferior como os humanos. De qualquer forma, os superiores ordenaram a morte do garoto, e foi por isso que o levaram àquele beco sem saída, onde poderiam tirar sua vida sem levantar suspeitas. Para cumprir a ordem, o homem-besta Garou mostrou suas garras de aço que seriam usadas para despedaçar o alvo inocente. Com um golpe direto no rosto de Light, o sangue começou a escorrer, e naquele momento o garoto teve certeza de que realmente o matariam ali, e agora. O instinto de sobrevivência humano o fez correr desesperadamente pela vida. Foi quando Sasha tirou uma flecha que perfurou violentamente sua perna, interrompendo sua fuga e o deixando completamente rendido à morte. Sem desistir, Light rastejou pelo chão enquanto o garoto se aproximava. A cada segundo que passava chorando, o garoto gritava que não queria morrer, mas essa demonstração de vulnerabilidade só aumentava o desejo do homem-besta de acabar com ele. E por um golpe do destino, Light acertou o jackpot ao acionar acidentalmente uma armadilha de teletransporte no chão. Seu inimigo até tentou impedi-lo, mas Light conseguiu escapar com sucesso e agora estava seguro, ou pelo menos por enquanto. Pelo que parecia, o lugar onde acabou era nas profundezas da masmorra, onde criaturas incrivelmente poderosas certamente espreitavam, prontas para aparecer a qualquer momento. Sabendo que ia morrer, Light chorou e se despediu de sua família em pensamentos, já que não teria chance de fazer isso pessoalmente. Deixado à própria sorte, o pobre garoto foi abandonado por aqueles que pensava serem seus amigos, que sempre lhe mostraram respeito e afeto, o fazendo feliz durante o tempo que aventuraram juntos. No fim, todo aquele discurso de igualdade entre as raças não passava de bobagem, e seus antigos companheiros se revelaram as piores pessoas. Mesmo assim, Light não jogou a toalha. Após tudo o que sofreu por causa deles, prometeu matá-los um a um, executando a vingança que um dia viria. Nesse caso, Light precisaria primeiro lidar com a serpente cão infernal que tinha acabado de aparecer na caverna, uma criatura de nível 1000 contra a qual o humano não tinha chance de vencer. Apesar de ser infinitamente mais fraco que o monstro em todos os aspectos, o garoto não podia simplesmente ser devorado sem ao menos tentar alguma resistência. Sem arma em mãos, tudo o que Light tinha era seu dom tão criticado, o gacha ilimitado. A partir daquele momento, todas as suas esperanças foram depositadas nessa habilidade, e o que a deusa quisesse aconteceria. Então ele apertou o botão do item e liberou uma carta. De repente, uma mulher foi invocada e, jurando proteger seu mestre, aniquilou a serpente cão infernal com uma facilidade inacreditável, vestindo seu uniforme de empregada. Após resolver a situação, a mulher pediu desculpas por não evitar os ferimentos do garoto, mas de qualquer forma, conseguiu curar todas as feridas que ele sofreu, até a da flecha na perna, simplesmente colocando a mão perto do corpo dele e liberando uma suave energia verde. Sempre falando com uma formalidade estranha, cheia de palavras difíceis, a empregada perguntou se seu mestre poderia revelar seu nome. Ao saber que era Light, ela começou a chamá-lo de Lord Light e, por sua vez, prometeu servi-lo em qualquer circunstância, mesmo que tivesse que sacrificar a própria vida, jurando lealdade eterna e incondicional. A figura misteriosa se apresentou como Mei, uma empregada, e uma carta extremamente rara de nível 9999, invocada pelo dom de Light, o gacha ilimitado. Então Mei usou sua técnica de avaliação para analisar o status do jovem, vendo várias camadas de bloqueios e um potencial que ela já sabia que seu mestre possuía, pois seus olhos experientes enxergavam muito além do que a visão comum podia alcançar. Segundo a empregada, o gacha ilimitado estava longe de ser inútil. A verdade era que, independentemente do que todos pensassem, esse dom tinha um truque que poucos conheciam. Seu poder era influenciado pelo fluxo de mana do local onde o item era ativado. Quanto maior e mais forte o fluxo, maior a força do gacha. Nesse caso, como era óbvio, Mei só pôde ser invocada porque Light acabou nas profundezas da masmorra, onde a energia era poderosa. Ela até tinha certeza de que o garoto fez isso de propósito. Sem muito orgulho, ele admitiu que chegou ali por acaso, fugindo, após ser friamente abandonado por aqueles que jurava serem seus amigos. Lembrando seu trauma recente, o garoto não conteve as lágrimas e se mostrou completamente vulnerável diante de uma experiência tão terrível.
Mostrando empatia, Mei deu ao garoto um abraço quase maternal e, mesmo admitindo que não compreendia totalmente a profundidade de seu sofrimento, deixou claro que estava disposta a usar todo o seu poder para buscar a vingança que seu mestre tanto desejava. Para isso, Light só precisava dar a ordem. Porém, ele recusou tal ajuda esmagadora, pois queria executar sua vingança com as próprias mãos, por mais impossível que parecesse com sua força atual. Na verdade, Light tinha certeza de que Mei não via possibilidade de isso acontecer, mas ao contrário, ela mostrou total apoio à decisão e se colocou à disposição para ajudar seu mestre de qualquer forma necessária, enfatizando que não mentia quando disse que dedicaria sua vida a ficar ao lado do jovem Light. E assim, nas profundezas do abismo, a masmorra mais difícil da região, agora ciente do verdadeiro poder do gacha ilimitado, Light apertou o botão do objeto mais uma vez, mas dessa vez com um propósito maior: construir um reino que o ajudasse a realizar sua vingança. A partir daquele momento, aquela câmara de escuridão começou a ser engolida por uma verdadeira enxurrada de luz. 3 anos se passaram desde aquele dia fatídico onde nosso protagonista foi abandonado como se fosse um saco de lixo. E se no passado os dias de luta eram intensos e exaustivos, podemos ver que atualmente os dias de glória são a realidade de Light. Ele governa centenas de empregadas dentro de um palácio que ele mesmo criou. E Mei, como prometeu, está sempre ao seu lado. Todas as empregadas parecem completamente encantadas por ele, celebrando toda vez que são notadas, enquanto Mei, com sua postura impecável, diz a todas para se comportarem. Deixando o castelo, Light caminha pelo mercado local onde todos o reconhecem. Um dos vendedores o chama para o café da manhã, enquanto outros o alertam sobre uma escassez de doces no país. Light promete resolver o problema, e Mei o garante que cuidará da logística o mais rápido possível. Ele percebe que precisará criar um novo sistema, já que a população de seu reino cresceu exponencialmente nos últimos 3 anos. Ele pergunta a Mei onde estão suas outras invocações lendárias, e Mei responde que a Oyuki, a domadora de feras, está ocupada mapeando as masmorras e florestas. Light pensa sobre os monstros que vagam por lá, mas sabe que não são páreo para uma domadora genial como ela. Mei continua dizendo que Ellie, a maga, está trabalhando duro para criar uma magia especial para seu grande plano. Também tem a Nazuna, a cavaleira, que é excelente em combate corpo a corpo, mas digamos que é meio avoada em outras áreas. Mei responde que a colocou em patrulha no castelo, uma tarefa simples que a manteria longe de problemas. Light não se importa, afinal, a energia caótica de Mizuna torna as coisas mais interessantes. Em seguida, a cena muda, e eles retornam ao castelo, onde são chamados por Jack, o último de suas 4 invocações lendárias, que o convida para treinar. Mei, um pouco irritada, diz a Jack para se dirigir a Light com o devido respeito, mas Jack, com seu jeito descontraído, a ignora completamente. Light diz a Mei que está tudo bem, já que considera Jack um irmão mais velho. No campo de treinamento, os dois se preparam. Com uma explosão de velocidade, Light corre para frente e acerta um soco direto nos abdominais esculpidos de seu oponente, o empurrando para trás com uma força surpreendente. Satisfeito, Jack elogia o poder de Light, dizendo que um aventureiro normal teria morrido com aquele soco. Eles se encontram no centro da arena novamente, trocando golpes poderosos. Enquanto isso, em outra parte do castelo, Nazuna patrulha os corredores com a cabeça vazia quando é abordada por outras empregadas. Elas a bajulam dizendo que se sentem seguras com ela por perto. Nazuna fica contente, caindo direto na armadilha delas. As empregadas então sugerem que ela deveria verificar os aposentos de Light para garantir que tudo está seguro. Nazuna acha que é uma ideia brilhante e corre para o quarto. Quando ela tenta abrir a porta, ela se depara com Mei. Nazuna pergunta o que Mei estava fazendo lá, já que Light estava treinando. Mei, corando violentamente, gagueja que estava limpando o quarto. Nazuna insiste que precisa verificar o local e, antes que Mei possa impedi-la, entra e percebe a cama bagunçada. Com sua inocência, ela comenta que parece que alguém estava rolando e cheirando os travesseiros, e pergunta se Mei fez isso de propósito. Mei, aproveitando a ingenuidade da vampira, afirma com confiança que é seu estilo especial de arrumar a cama. Nazuna fica impressionada e pede para aprender, mas Mei recusa dizendo que é um segredo comercial. Nazuna então se lembra de que as empregadas pediram para ela entregar uma mensagem. Ela entrega um pergaminho a Mei, que percebe que é uma carta de protesto. As outras empregadas estão se revoltando contra ela por monopolizar a limpeza do quarto de Light. Mei diz a Nazuna para não se preocupar e lhe dá algum troco para mantê-la de boca fechada. Feliz, Nazuna corre para o mercado e, após muita deliberação, decide comprar panquecas fofas com leite fresco. De volta ao castelo, ela encontra Aoyuki em uma varanda já com o mapa que Mei havia solicitado. Cansada da energia de Nazuna, Aoyuki apenas entrega o relatório. Depois disso, Nazuna retorna à sua patrulha e entra na sala do trono.
Vendo que não há ninguém por perto, ela solta um grito libertador, pula no trono e começa a brincar com ele, até que acidentalmente quebra a asa de uma estátua de anjo. Com medo de Mei, ela coloca o pedaço de volta de qualquer jeito e foge. De volta ao treino, Light e Jack continuam lutando. No final, eles vão para o banho e dentro da banheira gigante, Jack elogia Light, dizendo que ele se tornou tão forte que a maioria das criaturas de masmorra seria brincadeira de criança para ele. No entanto, ele avisa que ainda existem inimigos poderosos que o destruiriam na primeira chance. Light fica sério, pensando na traição que sofreu 3 anos atrás, e afirma que não descansará até ter sua vingança. Nos aposentos de Mei, ela convoca as 4 empregadas problemáticas e lê a carta de protesto em voz alta na frente delas. As 4 ficam em silêncio e se desculpam, dizendo que era apenas uma forma de mostrar apoio, já que sabem que Mei está sobrecarregada. Mei nega o pedido delas para limpar o quarto de Light e, como punição, ordena que elas limpem o corredor gigantesco até a sala do trono à mão. Enquanto isso, Nazuna está do lado de fora com o rosto pressionado contra a vitrine de uma loja, admirando uma manopla que ela quer, mas não tem dinheiro para comprar. Ellie se depara com Nazuna e pergunta o que ela está olhando. Ellie revela que a construção que estava supervisionando está indo bem, então ela decidiu fazer uma pausa. As duas começam a discutir sobre quem está mais próxima de Light. Ellie se gaba de que está diretamente envolvida no plano de vingança, diferente de Nazuna. Ela até menciona ter tido um chá da tarde adorável com Light e que da próxima vez vai arranjar um jantar particular. De volta ao castelo, as 4 empregadas, enquanto limpam, estão ocupadas tramando contra Mei, mencionando que sua tirania está alcançando a estratosfera. Elas pensam em dedurar Mei para Light, mas desistem temendo sua ira. Elas concluem que Light se importa tanto com Mei porque ela foi sua primeira invocação, passando 2 meses inteiros com ele sozinha na masmorra. Inundadas de ciúme, elas começam a rolar no chão e decidem realizar um ritual voodoo para tirar Mei da equação. No entanto, infelizmente para elas, Mei ouve tudo e entra na sala, acuando-as de conspiração. Elas imediatamente se desculpam, mas Mei, que havia voltado sentindo que tinha sido dura demais, agora percebe que não tinha sido dura o suficiente. Ela ordena que elas limpem a sala do trono também. Desamparadas, elas obedecem. Enquanto tiram o pó do trono, a empregada de cabelo verde derruba o pedaço da asa do anjo que Nezuna havia quebrado. As empregadas entram em pânico, pensando que é culpa delas, e imaginam o que Mei fará com elas. Na manhã seguinte, Light entra na masmorra e encontra Nazuna, Ellie e Aoyuki já esperando. Ele lhes dá bom dia, enquanto Nazuna e Ellie imediatamente começam a brigar. De repente, um monstro emerge das sombras e Light congela. É um cão do inferno, assim como aquele que ele viu naquele dia fatídico, quando foi deixado para ser eliminado. Ele sabe que é muito mais forte agora, mas o trauma daquele dia ainda o assombra. Seu sangue congela só de ver a criatura. No entanto, seu grupo não sente medo. Pelo contrário, eles ficam enfurecidos ao ver que o monstro chateou Light. Nazuna se prepara para picotá-lo em pedacinhos. Ellie pede permissão para erradicar toda a espécie de cães do inferno do mundo, e Aoyuki se pergunta se ela poderia encontrar o próprio inferno só para jogar o monstro em seus poços mais profundos. A mera aura deles manda o monstro choramingando para trás, percebendo o quão superado está. No entanto, Light acalma seu grupo. Ele respira fundo, recupera a compostura e lentamente se aproxima do monstro, dando um tapinha em sua cabeça. Ele sabe que mesmo que desse a ordem como brincadeira, suas invocações lendárias realmente eliminariam toda a raça. Ele então se vira para eles com um novo brilho nos olhos e declara que eles precisam ir para a superfície naquele dia. Então seu plano de vingança começa. Enquanto isso, Lord Garou é muito reverenciado pelas pessoas da cidade. Ao encontrar um rapaz humano remexendo o lixo, ele o trata como se não fosse nada, o chutando e cuspindo em seu rosto. Ele diz para sair do caminho e o chama de verme. Então entra em um bar para beber com seus companheiros. Todos ali o tratam como se fosse um deus, por sempre ajudar as pessoas. De órfão nas favelas a favorito para se tornar o próximo líder dos Homens-Lobos. As pessoas querem ser como ele, mas Garou diz que não é fácil. É preciso usar os instintos de um homem besta para se tornar mais forte. Ele precisa separar os bons trabalhos dos ruins. E foi assim que se tornou o que é hoje. Os homens fazem perguntas para aprender sobre o trabalho que ele fez há 3 anos. Mas Garou não pode falar disso. É um segredo guardado apenas por ele. Garou lembra que aquele trabalho foi algo muito bom de se fazer. Toda a reputação e dinheiro por matar um rapaz humano, suspeito de ser um mestre, foram coisas que enriqueceram todos naquele trabalho. Eles nunca o encontraram depois que ele foi teletransportado, mas ele sabe que é impossível que tenha sobrevivido àqueles ferimentos em um lugar como aquele. Ainda assim, ele não entende o que são esses mestres que as nações procuram tão desesperadamente. No fundo, ele se pergunta se é melhor investigar, mas sabe que é muito perigoso, é melhor deixar os cães dormindo. Logo depois,
Ele pede mais bebidas, e uma das companheiras do protagonista aparece no local. A cena corta para todos eles dentro de uma masmorra. No entanto, somos apresentados um pouco mais do que aconteceu quando ela chegou ao bar. Mei chegou se apresentando e perguntando se ele era o Lord Garou, anteriormente da Concórdia das Tribos. Os subordinados do homem pedem a Mei para não falar assim com seu mestre, mas ele diz a todos para se calarem e pergunta o que trouxe Mei ao lugar. Ela explica que é Mei, uma serva que jurou lealdade absoluta ao Lord Light. Ela tem procurado o paradeiro de seu mestre por muito tempo. Na mente do homem, ele se pergunta se Mei sabe de algo que eles não sabem. Mei explica que o rapaz é de sangue nobre. Garou começa a rir. Não há como um rapaz como Light ser nobre. Mei não pode dizer mais que isso, então prefere ficar em silêncio. Garou sabe que os superiores deveriam ter investigado Light minuciosamente. Ele também lembra que Light nunca mencionou ser nobre, mas se ela está dizendo a verdade, poderia ser um bom sustento. Além disso, a mulher exala dinheiro. Garou não acredita que Light seja nobre. Mei explica que procurou por Light em todos os lugares. Só recentemente descobriu que ele se juntou a um grupo de aventureiros, e já havia passado pelo abismo. Mei começa a chorar e pede para ser levada ao último lugar onde ele foi visto, mas Garou percebe que é uma armadilha. Mesmo que ela mostre muito ouro, ainda assim, ele pensa que ela é apenas uma humana. Garou decide levá-la, não pelo dinheiro, mas pela morte de seu amigo Light. Ele levará seus melhores homens ao local para procurar o rapaz. Voltando à cena dentro da caverna, Garou pretende levar Mei ao fundo da caverna para usar seu corpo, e depois eliminá-la. Finalmente, eles chegam ao lugar onde Light foi visto pela última vez. Garou explica que o rapaz foi atacado por um monstro e ferido inesperadamente. Então ele caiu em uma armadilha de teletransporte, e foi assim que tudo aconteceu. Mei se ajoelha para criar uma cena. Garou entende a mulher, mas foi tão repentino que nada pôde ser feito. Logo depois, eles bloqueiam as saídas para que ela não possa sair. Na mente dele, ele sempre soube que humanos são criaturas frágeis, fáceis de enganar. Mei começa a falar que Light foi traído por canalhas e torturado em um lugar tão úmido e imundo quanto este. Se ela estivesse ao lado do rapaz desde o início, ele não teria sido atingido por uma flecha, chutado ou deixado coberto de sangue. Essa situação é demais para suportar. Garou entende e ativa suas garras, recuando em sua mente. Ele se pergunta como essa mulher sabe de tudo isso. Apenas membros da Concórdia das Tribos e os superiores de várias nações sabem o que aconteceu. Garou começa a gritar e pergunta como ela sabe de tudo isso. Ela explica que a única pessoa a quem jurou lealdade foi Light, e somente a ele. Ela decide que eliminará todos eles neste lugar. Garou entra em choque, sentindo apenas a presença da mulher naquele local. Os olhos de Mei são frios, capazes de colocar medo, se perguntando apenas se ela o eliminará. De repente, Light aparece no local, pedindo a Mei para parar, pois Garou é sua presa. Todos ficam em choque, se perguntando como um rapaz como Light chegou ao fundo da caverna sozinho. Eles pensam que ele pode ter companhia e pedem ao mestre para ter cuidado, podendo ser uma grande armadilha. Ele entra em choque e não consegue entender como Light sobreviveu a tudo nesta caverna. Light está animado e voltou para se vingar após 3 anos. Os companheiros de Garou pedem uma explicação para entender o que está acontecendo. Garou começa a rir, incapaz de entender como um nível 15 quer se vingar de alguém tão forte quanto ele. Ele está acima do nível 150. Não há como um rapaz como Light derrotá-lo. Ainda assim, Garou não se importa. Ele tomará o corpo do rapaz e se tornará o maior homem-besta já visto. Light explica que sobreviveu graças a Mei, que o curou e se tornou sua serva. Ele sabe que todos têm muitas perguntas a fazer. Garou besta não se importa com o que querem saber. Todos os seus companheiros estão acima do nível 130. 2 humanos não poderiam fazer nada por alguém que sobreviveu por pura sorte. Não há como derrotá-los. Então ele decide que mostrará o quão fortes são. Enquanto avança em direção ao rapaz, 2 deles têm suas cabeças cortadas em segundos. Mei não quer que insultem seu mestre Light dessa maneira. O rapaz agradece, mas apenas pede a ela para bloquear a saída para que ninguém escape. Ela promete que nenhuma alma sairá deste lugar. Todos ficam em choque com a velocidade com que seus companheiros foram eliminados. Garou diz que foi apenas um golpe surpresa, e não há nada com que se preocupar. Light percebe que ele não mudou nada. Ainda trata os humanos como uma raça inferior. Eles perguntam a Garou se os 2 são pessoas fracas, mas ele apenas diz a Light para calar a boca. Humanos sempre foram e sempre serão fracos. São tratados como lixo de baixo nível. Ele apagou seus olhos no nível dele. Light percebe que cada raça tem um limite de nível exclusivo. Essa é a fonte de muita discriminação e desprezo pelos humanos. Garou responde que eles são mais fortes que eles, e nada pode ser feito.
Light pergunta por que duas cabeças estão no chão. Garou pensa que é apenas um golpe de sorte. Ele deve ter usado algum item mágico ou algo para eliminar seus companheiros. Avançando em direção ao rapaz, Light os derrota todos com apenas seu cajado. Ao se aproximar, ele pergunta se é tudo o que tem a oferecer. Ainda assim, Garou continua dizendo que é apenas um humano e não pode derrotá-lo. Levantando-se, ele pega uma pedra mágica para se fortalecer e imediatamente depois, invoca um monstro de nível 500 para derrotar Light. O rapaz pensa que tudo isso é uma perda de tempo. Monstros de nível 500 são criaturas extremamente fracas. Garou pensa que ele deve estar louco, exigindo que implore por sua vida como fez há 3 anos. Light decide que não dará um único passo para derrotar o monstro ou qualquer um dos companheiros. Garou fica ainda mais irritado e pensa que o rapaz só pode ser um idiota. Nenhum osso restará quando isso acabar. Então, o monstro lança um ataque contra Light. Garou fica empolgado, pensando que Light será eliminado. No entanto, Light não move um músculo e consegue parar o golpe com extrema facilidade. Light pergunta se ele não tem vergonha de lançar um ataque apenas para levantar poeira e sujar suas roupas. Garou entra em choque por não ter nem mesmo feito cócegas no rapaz. Todos os homens-lobos estão em choque por Light ter conseguido bloquear tal ataque. Light decide que agora é sua vez de atacar, incapaz de entender como alguém pode chamar um vira-lata como esse de perigoso. Ele decide mostrar um verdadeiro perigo ao invocar um monstro. Todos os homens-lobos entram em choque. Light ordena que coloque esse vira-lata no chão. Ao fazer isso, ele consegue congelar o monstro e eliminá-lo com extrema facilidade. Garou entra em choque, incapaz de entender como uma magia como essa destruiu seu Fenrir de nível 500 em um instante. Light decide revelar seu nível atual, 9.999. Todos entram em choque ao descobrir a força aterrorizante do rapaz. Garou não consegue compreender como ele pôde fazer isso. A força máxima que humanos podem alcançar é o nível 100. Além disso, ele não envelheceu nada. Light explica que parou de envelhecer com a pulseira da juventude. Ele nunca esqueceu o desespero, tristeza e raiva do dia em que tentaram eliminá-lo. Na mente do Homem-Fera, ele se pergunta se essa pessoa é realmente Light. Ele sabe que não há nada que possa fazer, exceto aceitar a morte que é seu destino. Garou começa a se desculpar. Tudo o que fez foi por ordens de seu país e não tem nada a ver com Light. Ainda assim, ele deseja que Light lembre que apesar daquele incidente, eles ainda compartilharam bons momentos. Todos os seus colegas o chamam de covarde. Light tem uma pergunta para Garou. Ele quer saber tudo o que ele sabe sobre seus superiores. Garou diz que os superiores apenas disseram para encontrá-los. Light quer saber por que queriam eliminá-lo, depois de descobrirem que ele não era como eles. Garou responde que não sabe de nada. Os lobos começam a levantar as mãos, pensando que sabem de algo, mas Mei os corta ao meio como se não fossem nada. Garou entra em choque e desespero. Light tem outra pergunta: se eles poderiam vencer se declarassem guerra contra as nações superiores. Light quer que ele seja honesto. Garou começa a tremer de medo, sabendo que Light é uma pessoa forte e teria uma vantagem temporária na luta. Não importa o quão alto seja o nível do rapaz, ele ainda é apenas um humano. Eles têm à disposição todas as armas, armaduras e itens que acumularam ao longo dos anos. Light entende e sempre soube que há um limite que ele pode enfrentar sozinho. Ele tem mais perguntas a fazer, então quer que o sigam. Light então decide levá-lo à sua câmara. Ao trazer o Homem-Fera, ele mostra todos os seus companheiros de guerra para ele ver. Notando os níveis dos monstros e humanos, Garou urina ainda mais de medo. Light decide, como recompensa, mantê-lo em desespero perpétuo, infligindo um sofrimento pior que a morte. Garou só consegue pensar que eles deram vida ao monstro e não há nada que ele possa fazer. Ele começa a chorar e pergunta se Light planeja se tornar um deus. Isso nunca passou pela cabeça do rapaz, mas ele tem certeza de que não é uma má ideia. Ele pode deixar o mundo como desejar, feliz ou triste. Ele deve conceder felicidade ou tortura. É hora de se mobilizar e ir para a superfície. Alguns meses se passaram quando Light finalmente saiu do abismo das masmorras e junto com seu grupo foi visitar sua antiga vila, na esperança de mostrar à família que ele de fato se tornou uma pessoa forte o suficiente para cuidar deles para sempre. Quando finalmente chegou à vila, seus olhos que estavam cheios de alegria e saudade de casa se encheram de choque e horror ao testemunhar o estado de destruição em que toda a vila estava. Ele correu em direção à vila, incapaz de acreditar nos próprios olhos, e caiu no chão, completamente sem esperança. Mei e os outros o acalmaram e prometeram vingar quem fez isso com a vila dele. A única graça salvadora, ou fiapo de esperança que ele teve, foi o fato de que, enquanto procuravam na vila, nunca encontraram os corpos mortos da família dele entre os outros aldeões mortos. Então ele ainda se apegava à esperança de que sua família poderia ter escapado do massacre.
e talvez ainda estivesse escondida em algum lugar neste país. Algumas semanas se passaram desde aquele incidente e Light decidiu revisitar a vila destruída mais uma vez. Ele queria avaliar tudo com a mente calma, pois da última vez estava tão mentalmente destruído que poderia ter perdido alguns detalhes importantes que poderiam dar uma pista sobre o que aconteceu com sua família. Desta vez, ele estava acompanhado por um cavaleiro blindado chamado Gold e uma assassina de cabelos grisalhos chamada Nemumu. A visão da vila mais uma vez o encheu de pavor, mas ele permaneceu composto e, com a ajuda de seus companheiros, criou várias covas para os aldeões mortos. Ele colocou flores nas covas, enquanto percebia que isso definitivamente era obra de um grupo de aventureiros de alguma outra raça. Enquanto estava imerso em pensamentos, Gold começou a reclamar que precisavam se apressar logo, pois caso contrário teriam que dormir ao ar livre esta noite. Nemumu ficou brava com ele, alegando que Light estava de luto e eles deveriam dar a ele todo o tempo que precisasse. Gold disse a Nemumu que iria aos picos das montanhas cobertas de gelo e às profundezas do inferno mais profundo por Light, mas também sabia que precisavam encontrar um lugar seguro para descansar, que seria confortável para ele no estado de luto. Nemumu não pôde argumentar contra isso, e essa pequena discussão pareceu aliviar o humor de Light, que sorriu e se levantou, dizendo para eles relaxarem, pois ele estava se sentindo bem. Ele afirmou que logo encontrariam alguma acomodação, mas primeiro deveriam coletar mais informações. Eles já sabiam que suas forças eram suficientes para enfrentar o mundo inteiro, mas Light ainda achava que deveriam andar com cautela e não serem muito ansiosos para travar uma guerra total. Gold concordou com isso, afirmando que você deve conhecer seu inimigo tão bem quanto conhece a si mesmo se quiser vencer uma guerra sem bagunça. Light concordou com isso, dizendo que deveriam primeiro verificar as forças de todas as diferentes nações, e junto com isso, ele também pensava que o ataque à sua vila poderia ter algo a ver com o fato de que ele poderia ser um potencial mestre. O fato de que a sociedade secreta que uma vez colocou uma sentença de morte sobre ele iria tão longe a ponto de matar todos em sua vila, o enfureceu, enquanto prometia queimar o mundo inteiro até o chão só para erradicar todo o mal dele. Nemumu ficou chocada com a aura emanando de Light, mas Gold o acalmou, dizendo que ele deve manter sua raiva sob controle enquanto estiverem na cidade, pois não querem cometer um massacre ainda. Isso trouxe Light de volta à realidade, e ele se acalmou, antes de tirar uma máscara feia e afiada, já se preparando para entrar na cidade. Eles começaram a voar em direção à cidade de Dagas, e no caminho, Nemumu perguntou a Light sobre seus planos quando estivessem na cidade. Light disse a eles que precisavam manter um perfil baixo no início para que o Concílio dos 12 não ficasse desconfiado deles e precisavam se registrar na Guilda dos Aventureiros. Uma vez registrados, eles aumentariam o rank de seu grupo o máximo possível, pois quanto maior o rank do grupo, mais informações eles conseguiriam obter de pessoas que queriam sua ajuda, ou de pessoas que queriam ganhar seu favor e proteção. Gold respondeu que o plano era excelente, mas perguntou se deveriam caminhar a partir dali, pois caso contrário chamariam atenção imediatamente. Light concordou e eles decidiram voltar ao chão e continuar a pé. Porém, enquanto caminhavam pela floresta, ouviram vários gritos vindo da frente e perceberam que um grupo de anões cercou completamente um homem e sua filha, prontos para roubá-los. Os anões notaram a armadura brilhante de Gold e disseram para eles saírem de lá. Light finalmente deu a ordem aos seus servos para lidarem com esses anões. Nemumu fez um trabalho rápido com os anões, que ficaram chocados, amarrados uns aos outros no meio da floresta, enquanto, como gesto de agradecimento, o homem ofereceu a eles uma carona até a cidade de Dagas. A garotinha parecia realmente impressionada com eles, pois nunca ouviu falar de um humano vencendo um anão em combate, e o homem concordou que é muito raro encontrar humanos tão fortes. Ele perguntou a Light se eles eram um grupo famoso de aventureiros, mas Light respondeu honestamente que ainda nem estavam registrados, o que chocou o homem. Independentemente disso, ele disse a Light que veio ao lugar certo se queria começar um novo grupo, pois a cidade de Dagas foi construída na fronteira do Reino dos Anões, que é ligado aos reinos humano e élfico. Isso resulta em uma enorme variedade de masmorras e aventureiros nesta área, o que gera muitos conflitos, mas também muito comércio. É também muito popular entre os humanos, mas como os humanos muitas vezes são discriminados em muitos lugares,
lugares, ele mesmo administra uma estalagem, onde pessoas de todas as raças recebem respeito igual. Light e seu grupo desceram da carroça na entrada da cidade e agradeceram ao homem, que disse para chamá-lo de coronel, e os convidou para sua estalagem se decidissem passar a noite. Uma vez dentro da cidade, eles começaram a absorver todo o alvoroço e glamour, com lojas em cada esquina vendendo armas e armaduras, enquanto forjas iluminavam as ruas, com anões fabricando espadas e escudos. Após absorver o esplendor da cidade, eles seguiram para a Guilda dos Aventureiros, onde entraram em um grande salão cheio de pessoas agrupadas em torno de quadros de missões. E Light notou que muitos aventureiros humanos também pareciam estar ali, mas o racismo ainda parecia existir mesmo ali, pois eles abriam caminho para os aventureiros de outras raças. Por enquanto, Light decidiu ignorar isso e foi direto para o balcão de registro, onde receberam Rank F. Nemumu ficou enfurecida com isso, dizendo à mulher no balcão que ela precisava consertar sua atitude, se não quisesse que alguém a consertasse por ela. Ela disse à recepcionista para verificar novamente o rank, pois Light é incrivelmente forte e merece ser Rank S pelo menos. Porém, a recepcionista não deu a mínima e disse para a humana fedorenta se afastar e aceitar o rank que foi dado a eles. Antes que Nemumu pudesse dizer algo, Light a interrompeu e pediu desculpas à recepcionista, aceitando o rank graciosamente. Em seguida, ele saiu. Uma vez do lado de fora, Nemumu começou a se desculpar com Light, pois estragou tudo, mas Light disse a ela para se acalmar e levou seu grupo à estalagem do coronel. Coronel ficou feliz em vê-los novamente e perguntou o que poderia fazer por eles. Light afirmou que tinha um pedido em comum e pediu para alugar todo o andar superior da estalagem por um mês inteiro, durante o qual ninguém além dele e seu grupo poderia subir lá, nem mesmo os membros da equipe da estalagem. Ele pediu desculpas antecipadamente por qualquer problema que isso pudesse causar, mas afirmou que era importante. Ele então tirou uma bolsa cheia de moedas de ouro e entregou como pagamento, mas Coronel recusou, afirmando que nunca poderia aceitar dinheiro de alguém que salvou sua vida. Porém, Light insistiu nisso e Coronel finalmente cedeu e aceitou o pagamento. Uma vez no andar superior, Light usou diferentes barreiras mágicas para garantir que ficariam protegidos de olhares curiosos e tirou sua máscara e capa enquanto relaxava. Nemumu disse a Light novamente que ele deveria ter ficado para trás e deixado ela e Gold cuidarem de coletar todas as informações que ele queria, pois mesmo que Light seja realmente forte, nunca é ruim tomar precauções. Isso irritou muito Light, que se levantou de seu lugar, perguntando se Nemumu queria negar a ele sua vingança para impedi-lo de trazer à justiça as pessoas que destruíram sua vila e família. A mesma aura de morte e destruição voltou a ele, assustando Nemumu, que imediatamente se ajoelhou no chão, implorando por perdão, afirmando que nunca quis ofendê-lo. Light finalmente se acalmou e pediu desculpas a Nemumu, pois sabia que ela só queria que ele estivesse seguro. Na manhã seguinte, eles finalmente se prepararam para entrar nas masmorras, então se vestiram adequadamente e entraram em uma longa fila que levava até os portões frontais das masmorras. Enquanto estavam na longa fila, 3 figuras encapuzadas cortaram a fila na frente de um grupo de jovens aventureiros humanos. Apenas pela confiança com que cortaram a fila, Light já sabia que esses aventureiros pertenciam a alguma outra raça. Mas, enquanto todos os outros grupos humanos estavam assustados, Light disse aos homens encapuzados para voltarem para a fila, como todo mundo. Um dos caras encapuzados virou-se com raiva e espanto, surpreso pelo fato de que um humano ousou falar na frente dele. Light disse a ele que se ele pertence a uma família nobre, provavelmente não quer criar uma cena. Mas o cara encapuzado parecia ter seus próprios problemas de raiva, pois se preparou para sacar sua arma, mas o outro cara em seu grupo o parou, e eles logo se retiraram da fila. Mas enquanto voltavam, um dos homens disse a Light que isso ainda não acabou. Todos os humanos aplaudiram Light, afirmando que nunca teriam coragem de falar com as outras raças, enquanto os jovens aventureiros à frente dele perguntaram por que não trouxeram suprimentos. Segundo eles, essa masmorra é realmente grande e pode levar vários dias para limpá-la. Por isso, os aventureiros sempre trazem seus suprimentos para acampar à noite. Logo, eles entraram nas masmorras e se encontraram em um mundo completamente novo, cheio de suas próprias criaturas e monstros. Uma vez que Light teve certeza de que não havia ninguém por perto para vê-los, ele usou sua magia de ocultação e então usou magia de voo para que pudessem voar pelas masmorras sem que ninguém os notasse. Enquanto isso, no meio da selva, o cara
encapuzado, removeu seu capuz. Ainda furioso sobre como aquele humano o desrespeitou, ele tirou a enorme espada das costas, gritando que seu nome é Quito, o elfo mais jovem a se juntar às fileiras dos Cavaleiros Brancos de Elite, e ele tem o sangue do mestre correndo por ele. Ele destruiu todos os orcs em sua raiva, golpeando suas cabeças, enquanto o elfo negro chamado Yanak disse a ele para se acalmar. Porém, Quito ainda estava bravo porque não conseguia aumentar seu nível, que parecia estar limitado a 1500. Yanak disse que seu nível não está ruim, pois ele já está muito além do padrão dos elfos, mas Quito não estava satisfeito com isso e prometeu a si mesmo que superaria esse nível, custe o que custar. De volta ao terceiro andar, Light e seu grupo já haviam limpado esse andar também e decidiram encerrar o dia. Eles coletaram todas as gemas mágicas como prova de terem limpado o nível. Uma vez que tinham tudo, decidiram voltar à superfície, absorvendo a beleza dessa masmorra. Eles perceberam que, sem a habilidade de voar, teria levado muito tempo só para ir de um andar ao outro, mas, graças às suas habilidades, eles podiam limpar vários andares em um único dia. Enquanto voltavam, notaram os jovens aventureiros enfrentando um grupo de goblins. Light decidiu observá-los, enquanto conseguiram matar todos com um bom trabalho em equipe, mas Light imediatamente desceu e matou uma cobra de arbusto que estava rastejando até a garota maga na retaguarda. Light disse aos jovens aventureiros que não deveriam se concentrar demais no inimigo à frente deles, e sempre estar atentos ao entorno, e os jovens o agradeceram por sua ajuda. De repente, um grupo de lobos emergiu da floresta. Os aventureiros ficaram assustados e quiseram fugir, mas, para sua surpresa, os lobos não atacaram e simplesmente fugiram. Mas todas as suas perguntas foram respondidas quando um enorme louva-a-Deus emergiu da floresta, pronto para destruir qualquer coisa à sua frente, e apenas Light estava entre o monstro e as vidas desses jovens aventureiros. E assim termina o episódio 4.